Os ultraprocessados, eles são formulações industriais feitas principalmente com ingredientes que não são alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles que tradicionalmente fazem parte da nossa alimentação. Então, arroz, feijão, carnes, frutas, hortaliças, esses fazem parte quando fazem em pequena quantidade dos ultraprocessados. Uma forma operacional de identificar esses alimentos é a partir da lista de ingredientes que está presente no rótulo, né? Então, a presença de aditivos alimentares, principalmente aqueles que têm como objetivo mudar características sensoriais, então conferir sabor, aroma, textura para esses alimentos, mas também ingredientes desconhecidos de uso da indústria exclusivamente, como lecitina de soja, enfim, outros componentes de alimentos são uma forma de identificar os ultraprocessados. Então, o rótulo desses alimentos vai ser a melhor forma para o consumidor poder identificá-los. Nós conduzimos um estudo recente avaliando o rótulo de quase 10 mil alimentos que estavam disponíveis em supermercados para comercialização, e o que a gente pôde observar é que, além desses marcadores de ultraprocessamento, que investigou, nesse caso específico, os aditivos com funções cosméticas, além disso, 99% praticamente dos ultraprocessados tinham também altos teores de ou açúcar, ou sódio, ou gordura, ou a presença de edulcorantes, né, os adoçantes, que também são um tipo de aditivo. Então, essa seria uma forma prática de identificar esses alimentos. Ter a presença de aditivos alimentares ou ter a presença de algum nutriente crítico, né? Esses três que eu mencionei, açúcar, gordura e sódio, são nutrientes importantes que estão relacionados com a ocorrência de doenças crônicas. Isso ajudaria as pessoas a identificarem os ultraprocessados. Mas isso também é importante para os formuladores de políticas públicas, que precisam ter definições palpáveis e operacionais para incluir isso nas regulamentações que apontam a restrição de comercialização, de disponibilidade ou alguma outra restrição relacionada aos ultraprocessados, né? Então, permitir a identificação desses alimentos, ter elementos palpáveis para identificar esses alimentos também é importante do ponto de vista da formulação de políticas públicas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, no município de Niterói, recentemente foram aprovadas normas que proíbem a comercialização de ultraprocessados nas cantinas escolares, em escolas públicas e privadas. Mas, bem, como que a pessoa que trabalha na cantina, os diretores ou diretoras de escola vão entender quais são esses alimentos? Então, ter definições claras, né, e operacionais é bastante útil nesse contexto. Também é importante quando a gente pensa do ponto de vista da fiscalização da restrição de ultraprocessados. Então, existe uma norma que restringe a comercialização ou que proíbe a comercialização. Isso vai ser colocado em prática no contexto das escolas, por exemplo, mas poderia ser no contexto de hospitais ou de locais de trabalho. E quem realiza a fiscalização, as vigilâncias sanitárias ou outros entes, né, do poder público que vão acompanhar a execução daquela norma precisam também ter elementos para avaliar se de fato a norma está sendo aplicada. Então, elementos que claramente identifiquem os ultraprocessados são bastante importantes. E nutrientes críticos e aditivos com funções cosméticas podem ser esses elementos que facilmente vão identificar os ultraprocessados.